Você sabia que o Brasil deverá ser o 7º país do mundo a ter um submarino nuclear e que isso representará um salto tecnológico para o país e para a defesa nacional? Conheça um pouco mais sobre este projeto, sobre os submarinos nucleares e os países que são capazes de produzir os mesmos. Submarinos são um grande trunfo na guerra moderna, sendo que muitos especialistas militares os classificam como a maior ameaça para os grandes porta-aviões, de modo que a mera presença de uma força destes pode inibir um país de iniciar um ataque. Agora, imagine um submarino que pode navegar pelo planeta todo, sem precisar submergir, que pode mergulhar mais fundo que os submarinos convencionais e que pode transportar até mesmo gigantescos mísseis intercontinentais. Este é o submarino nuclear, que atualmente é operado por apenas 6 países em todo o mundo e que constitui um grande fator dissuasório para as forças armadas destes países. E por qual motivo tão poucos países os constroem e operam? Os principais motivos são pela complexidade e custos, além do fato de que esta não é uma tecnologia que pode ser transferida de um país para outro, sendo necessário que o país interessado a desenvolva internamente. Na questão da complexidade, é importante notar que o submarino nuclear é assim chamado por ser impulsionado por um reator nuclear que deve ser miniaturizado para caber na estrutura do submarino. Este reator funcionará como o de uma usina nuclear, aquecendo a água que movimentará um gerador, fornecendo a eletricidade para os motores do submarino. Esta tecnologia é considerada sensível e não é possível adquirir a mesma de outros países, além de ser bastante cara para ser desenvolvida e implementada. Por este motivo, estes submarinos podem facilmente ultrapassar o valor de $1 bilhão por unidade, como é o caso da classe Akula da Rússia, ou até mesmo os $3 bilhões, como os da classe Virginia dos Estados Unidos. E na atualidade, estes são os únicos países do planeta com capacidade para construir um submarino nuclear. 7. Brasil. O Brasil deve ser o 7º país a ingressar neste seleto clube, com o submarino nuclear Álvaro Alberto, que está em desenvolvimento desde 2012. O Álvaro Alberto deverá ser um submarino de propulsão nuclear de ataque, não transportando mísseis, mas sim torpedos. Deslocando 6.000 toneladas e com 100 metros de comprimento, será bem maior do que os submarinos da classe Riachuelo, do qual o projeto de seu casco é derivado. Já o seu reator está sendo desenvolvido pela Marinha Brasileira e sua tecnologia será totalmente nacional. A previsão para que este esteja plenamente operacional é 2031. 6. Índia. Em 2009, a Índia se tornou o 6º país do mundo a demonstrar a capacidade de construir submarinos nucleares com o lançamento do INS Arihant, seu primeiro submarino nuclear de construção local. O projeto data de pelo menos os anos 70 e em anos recentes contou com o apoio técnico russo, o que permitiu sua finalização. O INS Arihant mede 110 metros e transporta 12 mísseis balísticos, além de torpedos. 5. China. O programa de submarinos nucleares da China começou ainda no final da década de 50, mas somente em 1970, o Shenzheng-1, seu primeiro submarino nuclear, teve sua construção finalizada. Ele foi comissionado em 1974 e foi o primeiro de uma série de 5 submarinos da mesma classe. Este foi desativado definitivamente em 2013, após 40 anos de serviços. Os submarinos desta classe medem 98 metros de comprimento, deslocam cerca de 5.000 toneladas e conseguem transportar 6 torpedos ou 36 minas marítimas. 4. França. O primeiro submarino francês de propulsão nuclear foi o Redoutable, entregue em 1967 e comissionado em 1971 na Marinha Francesa. Medindo 128 metros de comprimento, este submarino comportava 16 mísseis balísticos com ogivas nucleares. Foi descomissionado em 1991 após 20 anos de serviço e desde 2002 é um museu que pode ser visitado pelo público. 3. Reino Unido.
O HMS Dreadnought foi o primeiro submarino de propulsão nuclear da Marinha do Reino Unido. O submarino foi construído ainda na década de 1950 e foi lançado ao mar no ano de 1960 e foi comissionado em 1963. Seu casco foi construído no Reino Unido, mas seus reatores vieram dos Estados Unidos. Era armado com 6 tubos para torpedos e media 81 metros de comprimento, deslocando pouco mais de 4.000 toneladas. Ele foi descomissionado ainda em 1980. 2. Rússia. O K-3 Leninsky-Komsomol foi o primeiro submarino nuclear da União Soviética, tendo sido herdado pela atual Federação Russa. O submarino foi construído ainda na década de 50, tendo sido lançado em 1957 e comissionado em 1958. Medindo 107 metros de comprimento e deslocando cerca de 5.000 toneladas, o K-3 possuía 8 tubos de torpedos. Foi descomissionado em 1988 e atualmente está no processo para ser transformado em um museu. 1. Estados Unidos. O USS Nautilus foi o primeiro submarino nuclear dos Estados Unidos e o primeiro do mundo, tendo sido lançado em 1954 e comissionado neste mesmo ano. Medindo 98 metros e deslocando pouco mais de 4.000 toneladas, o Nautilus estabeleceu vários marcos, sendo o primeiro submarino a fazer uma viagem por baixo da calota polar ártica em 1957 e o primeiro submarino a emergir no Polo Norte em 1958. Este possuía 6 tubos para torpedos e representou uma grande vantagem durante a Guerra Fria, devido à sua grande autonomia. Foi descomissionado em 1980 e atualmente é um navio museu. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para que possamos fazer mais conteúdos como este. Até o próximo!